O azeite de oliva está presente em cozinhas do mundo inteiro. Ele aparece em receitas simples, pratos sofisticados, dietas saudáveis e tradições milenares. Mas o que quase ninguém imagina é que por trás de uma garrafa, aparentemente simples, existe um processo industrial extremamente delicado, preciso e cheio de decisões que influenciam diretamente o sabor, o aroma e a qualidade final. O azeite de oliva não nasce na fábrica. Ele começa muito antes. No campo, as oliveiras são árvores resistentes, capazes de viver por centenas de anos. Elas crescem principalmente em regiões de clima mediterrâneo, onde o equilíbrio entre sol, solo e chuva é fundamental. Uma oliveira não produz frutos imediatamente. Em muitos casos, leva anos até começar a dar azeitonas em quantidade significativa. E mesmo depois disso, cada safra é diferente da outra. O tamanho da azeitona, a quantidade de óleo e até o sabor variam de acordo com o clima daquele ano. Uma chuva fora de época ou uma seca prolongada pode mudar completamente o resultado final. Quando chega o período da colheita, o tempo se torna um fator decisivo. As azeitonas não podem estar verdes demais, nem maduras demais. O ponto ideal influencia diretamente a acidez, o aroma e o perfil sensorial do azeite. A colheita pode ser feita de forma manual ou mecanizada. Em produções menores, trabalhadores colhem as azeitonas uma a uma. Já em grandes produções, máquinas vibram os troncos das oliveiras, fazendo os frutos caírem sobre redes ou esteiras. Mas existe uma regra que toda a indústria respeita. As azeitonas precisam ser processadas o mais rápido possível após a colheita. Se ficarem armazenadas por muito tempo, começam a fermentar e perdem qualidade. Por isso, em muitas regiões, as fábricas de azeite ficam próximas aos olivais. O objetivo é reduzir ao máximo o tempo entre a colheita e a extração do óleo. Assim que chegam à indústria, as azeitonas passam por uma triagem inicial. Folhas, galhos e impurezas são removidos. Em seguida, elas passam por lavagens cuidadosas. Jatos de água eliminam poeira e resíduos trazidos do campo. Somente depois disso começa o processo de extração propriamente dito. As azeitonas inteiras, incluindo caroço e polpa, seguem para moinhos industriais. Esses moinhos trituram os frutos, transformando tudo em uma pasta espessa. Esse é um dos momentos mais importantes de todo o processo. A forma como a azeitona é triturada influencia diretamente o rendimento e a qualidade do azeite. Triturá-la demais pode gerar sabores indesejados. Triturá-la de menos reduz a extração do óleo. A pasta resultante segue então para uma etapa chamada malaxação. Durante a malaxação, essa pasta é lentamente misturada por um período controlado. O objetivo é permitir que pequenas gotas de óleo se juntem, formando gotas maiores. Tudo acontece em tanques fechados, com temperatura cuidadosamente monitorada. Se a temperatura subir demais, o rendimento aumenta, mas a qualidade cai. Se for mantida baixa, o azeite preserva aroma e sabor, mas o rendimento diminui. É por isso que azeites de alta qualidade exigem mais tempo, mais controle e mais custo. Após a malaxação, chega o momento da separação. A pasta segue para centrífugas industriais gigantes. Essas máquinas giram em alta velocidade e separam os componentes por densidade. De um lado sai o azeite, do outro, a água vegetal e os resíduos sólidos. Esse processo acontece de forma contínua, com precisão impressionante. O líquido que sai dessa etapa ainda não está pronto para o consumo. Ele passa por uma filtragem ou decantação, dependendo do método adotado pela indústria. Alguns produtores optam por filtrar o azeite imediatamente, removendo partículas sólidas. Outros preferem deixar o azeite descansar, para que essas partículas se depositem naturalmente no fundo. Cada escolha influencia o resultado final. Nesse momento, o azeite começa a revelar sua personalidade. Cor, aroma e sabor já podem ser percebidos. Mas o trabalho da indústria ainda está longe de terminar. O azeite passa por análises rigorosas de qualidade. São avaliados níveis de acidez, presença de defeitos sensoriais e parâmetros químicos. Somente os azeites que atendem aos padrões exigidos podem ser classificados como azeite de oliva virgem ou extra virgem. Uma diferença mínima nos números pode mudar completamente a categoria do produto. Enquanto o
Isotanques de aço inoxidável armazenam o azeite em ambientes controlados. Luz, oxigênio e calor são inimigos do azeite, por isso, tudo é feito para protegê-lo. Os tanques são fechados, muitas vezes com atmosfera controlada, para evitar oxidação. O objetivo é preservar o azeite até o momento do envase. O envase, por sua vez, é uma etapa crítica. Garrafas escuras ou latas metálicas são utilizadas para proteger o azeite da luz. Máquinas automatizadas enchem, lacram e rotulam milhares de unidades por hora. Cada garrafa passa por inspeção automática antes de seguir para a embalagem final. Mas o que poucas pessoas sabem é que mesmo depois de engarrafado, o azeite continua sendo monitorado. A indústria acompanha o comportamento do produto ao longo do tempo. Testes de estabilidade são realizados para garantir que o azeite mantenha suas características até o final da validade. Além disso, existe um fator que influencia diretamente o azeite e que quase nunca é percebido pelo consumidor: o terroir. Assim como no vinho, o azeite carrega características do solo, do clima e da região onde as oliveiras foram cultivadas. Isso faz com que azeites de diferentes origens tenham sabores completamente distintos. Alguns são mais frutados, outros mais amargos. Alguns apresentam notas picantes mais intensas. E é justamente essa diversidade que torna o azeite de oliva um dos produtos mais complexos da indústria alimentícia. Mesmo em produções industriais, a variabilidade natural precisa ser controlada. Por isso, muitas marcas trabalham com blends de diferentes azeites. O objetivo é manter um perfil de sabor constante ano após ano. Essa padronização exige testes constantes, análises sensoriais e ajustes precisos. Nada é feito por acaso. Cada decisão tomada ao longo do processo influencia diretamente o que chega até a mesa do consumidor. E mesmo com toda essa tecnologia, o azeite de oliva continua sendo um produto extremamente sensível. Oxidação, calor excessivo ou armazenamento inadequado podem comprometer meses de trabalho em pouco tempo. É por isso que a indústria investe tanto em controle, rastreabilidade e qualidade. Da oliveira à garrafa, o azeite percorre um caminho silencioso, técnico e cuidadosamente planejado. E quanto mais se conhece esse processo, mais fica claro que o azeite de oliva está longe de ser apenas um ingrediente comum. Mas ainda existe um aspecto desse processo que poucas pessoas conhecem. Um detalhe que separa um azeite comum de um azeite realmente excepcional. Esse detalhe começa a aparecer no momento em que o azeite deixa de ser apenas um produto técnico e passa a ser avaliado como experiência sensorial. Depois de todas as etapas industriais, o azeite entra em um processo que envolve pessoas altamente treinadas, os probadores. São especialistas que analisam aroma, sabor, amargor, picância e possíveis defeitos. Essa análise não é subjetiva. Ela segue protocolos rigorosos, reconhecidos internacionalmente. Os provadores utilizam copos específicos, geralmente azuis, para que a cor do azeite não influencie a avaliação. O foco está exclusivamente no aroma e no sabor. Pequenos goles são aquecidos levemente na boca, permitindo que os compostos aromáticos se espalhem. É nesse momento que defeitos quase imperceptíveis podem ser identificados. Um leve gosto metálico, um aroma rançoso, uma nota avinagrada. Qualquer um desses sinais pode desclassificar um lote inteiro. Por isso, a indústria trabalha constantemente para evitar esses problemas desde o início do processo. A qualidade do azeite não é corrigida depois. Ela é construída etapa por etapa. Outro ponto pouco conhecido é o tempo. Diferente de muitos produtos, o azeite não melhora com o envelhecimento. Pelo contrário, quanto mais fresco, melhor. É por isso que a data da colheita é tão importante. Azeites de alta qualidade destacam esse dado no rótulo. A indústria precisa equilibrar velocidade e cuidado. Produzir rápido demais pode gerar perdas sensoriais. Demorar demais compromete a frescura. Esse equilíbrio é um dos maiores desafios da produção em grande escala. Além disso, existe a questão da rastreabilidade. Hoje, muitas indústrias conseguem rastrear exatamente de qual olival veio cada lote de azeite. Dados como região, variedade da azeitona, data de colheita e método de extração ficam registrados.
Isso garante transparência e permite correções rápidas caso algum problema seja identificado. N quanto. Isso subprodutos do processo também são aproveitados. Os resíduos sólidos da azeitona podem ser utilizados como biomassa, fertilizante ou até para extração de outros compostos. Nada é desperdiçado. Essa busca por eficiência faz parte da evolução da indústria moderna. Mas mesmo com toda essa tecnologia, o azeite de oliva continua dependendo de fatores que fogem completamente ao controle humano. O clima, o solo, o tempo. Uma safra excepcional pode produzir azeites extraordinários. Uma safra difícil exige ainda mais habilidade para manter a qualidade. É por isso que cada ano representa um novo desafio para produtores e indústrias. E talvez seja exatamente isso que torna o azeite de oliva tão fascinante. Ele está no limite entre o natural e o industrial, entre a tradição agrícola e a engenharia moderna. Um produto simples na aparência, mas extremamente complexo em sua essência. E ainda há uma etapa final nesse caminho, que acontece longe das fábricas, mas que define a forma como o azeite será percebido pelo consumidor. Essa etapa final começa no momento em que o azeite deixa a indústria e entra no mundo real. O transporte é um fator decisivo. O azeite precisa ser levado em condições controladas, longe de calor excessivo e luz intensa. Caminhões, contêineres e centros de distribuição seguem protocolos específicos para evitar que o produto sofra alterações durante o trajeto. Mesmo pequenas exposições a altas temperaturas podem acelerar a oxidação e comprometer aromas delicados. Por isso, a logística do azeite é tratada com o mesmo cuidado que a produção. Ao chegar aos pontos de venda, outro desafio aparece. Prateleiras iluminadas, ambientes quentes e longos períodos de exposição não são ideais para o azeite. Ainda assim, ele precisa permanecer estável até chegar à casa do consumidor. É por isso que a escolha da embalagem é tão estratégica. Garrafas escuras, latas metálicas e rótulos informativos não são apenas estética. Eles fazem parte da proteção do produto. Mesmo assim, o destino final do azeite ainda está fora do controle da indústria. Na casa do consumidor, tudo pode mudar. Um azeite armazenado próximo ao fogão, exposto à luz ou mantido aberto por muito tempo, perde qualidade rapidamente. E muitas vezes isso acontece sem que a pessoa perceba. Por isso, algumas marcas investem em informação. Explicam como armazenar corretamente, como fechar a garrafa, como preservar aroma e sabor. Não é apenas marketing, é uma tentativa de manter intacto todo o trabalho feito desde a oliveira até a garrafa. N quanto. Isso a indústria continua olhando para o futuro. Novas tecnologias de extração estão sendo desenvolvidas para reduzir oxidação e aumentar a preservação dos compostos naturais da azeitona. Pesquisas avançam na busca por processos ainda mais suaves e eficientes. Há também um movimento crescente em direção à sustentabilidade. Menor consumo de água, reaproveitamento de resíduos, redução de impacto ambiental e apoio a produtores locais fazem parte desse novo cenário. Tudo isso mostra que o azeite de oliva não é um produto estático. Ele está em constante evolução. A cada safra, a cada colheita, a cada lote, decisões precisam ser tomadas novamente. Nada é simplesmente repetido. E quanto mais se aprofunda nesse processo, mais evidente fica que o azeite carrega muito mais do que sabor. Ele carrega escolhas. Escolhas feitas no campo, na indústria, na logística e até na forma como será utilizado. Mas ainda existe um último ponto, quase invisível, que conecta todo esse caminho e dá sentido a cada etapa do processo. Esse último ponto está na percepção. Tudo o que aconteceu até aqui, menos a colheita. No momento certo, a extração cuidadosa, o controle de temperatura, as análises sensoriais, a proteção contra a oxidação, menos converge para um único instante. O momento em que o azeite é usado. Quando o azeite toca o alimento, ele revela tudo o que foi preservado ou perdido ao longo do caminho. O aroma que se espalha, a sensação na boca, o leve amargor, a picância no final da língua. Essas características não surgem por acaso. Elas são a assinatura de todo o processo. É por isso que dois azeites aparentemente iguais podem ser completamente diferentes. Um pode ser suave e equilibrado. Outro intenso,
picante, quase ardente, e nenhum deles está necessariamente errado. Eles apenas carregam histórias diferentes. A indústria sabe disso. Por isso, muitos produtores passaram a segmentar seus azeites. Azeites para finalização, azeites para cocção, azeites para consumo cru. Cada um pensado para um uso específico, respeitando suas características naturais. Esse nível de detalhe mostra o quanto o azeite deixou de ser apenas um ingrediente genérico. Ele se tornou um produto de identidade, e essa identidade começa lá atrás, na escolha da variedade da azeitona. Arbequina, Picual, Coroneiki, Frantoio, cada uma oferece um perfil sensorial distinto. A indústria trabalha para respeitar essas diferenças, mesmo quando opera em grande escala. Mas isso exige conhecimento, investimento e, acima de tudo, paciência. Nem todo lote será excepcional. Nem toda safra será perfeita. Em alguns anos o desafio é extrair o melhor possível de condições difíceis. Em outros, é saber não interferir demais em uma matéria-prima extraordinária. Esse equilíbrio é o verdadeiro segredo do azeite de oliva, e quanto mais o consumidor passa a entender isso, mais exigente ele se torna. Rótulos passam a ser lidos, datas de colheita observadas, origem questionada. Isso cria um ciclo interessante. A indústria é pressionada a melhorar. A transparência aumenta. A qualidade sobe. E aos poucos, o azeite deixa de ser apenas algo que se compra por hábito. Ele passa a ser uma escolha consciente. Mas ainda falta uma última peça nesse quebra-cabeça. Algo que une tradição, indústria e consumo em um único ponto. E que explica por que o azeite de oliva atravessou séculos sem perder relevância. Essa última peça é o tempo. O azeite de oliva atravessou séculos, porque aprendeu a respeitar o ritmo da natureza, mesmo em meio à tecnologia moderna. A indústria evoluiu. As máquinas se tornaram mais precisas, os controles mais rigorosos, mas o princípio essencial permanece o mesmo. Não é possível apressar a excelência. Cada gota de azeite carrega decisões tomadas ao longo de meses, e muitas vezes de gerações. Oliveiras plantadas décadas atrás continuam produzindo frutos que hoje passam por processos industriais sofisticados, sem perder sua essência. Quando uma garrafa de azeite chega à mesa, ela representa esse encontro entre tradição e inovação. O campo e a indústria trabalhando juntos para preservar sabor, aroma e qualidade. Talvez seja por isso que o azeite de oliva ocupe um lugar tão especial na alimentação humana. Ele não é apenas um ingrediente. Ele é cultura, história e conhecimento acumulado. E agora que você conhece tudo o que acontece antes de uma simples garrafa chegar até você, talvez ela não seja mais apenas um item da prateleira. Talvez ela conte uma história silenciosa de cuidado, precisão e escolhas conscientes. Essa é a essência dos segredos da indústria. Revelar os processos que normalmente passam despercebidos, mas que moldam o que consumimos todos os dias. Se você gostou de descobrir como o azeite de oliva é realmente feito, deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui, você sempre vai encontrar os bastidores da indústria e os segredos por trás dos produtos que fazem parte da sua vida.